Olá, sejam bem-vindos a mais um Podvine. 2024 começando e, obviamente, que a gente não poderia começar diferente. Eu estou muito feliz e muito honrada de trazer uma pessoa muito especial, maravilhosa, com uma história maravilhosa e que teve um grande ponto de virada de chave na minha vida. Foi uma frase, muitas vezes é uma frase que você fala, que você faz, sem perceber que você ajuda o outro. E essa maravilhosa Carol Fischer, gratidão por estar aqui. Já te agradeci por essa virada de chave, por esse ponto, mas, enfim, Carol, primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. E é um prazer enorme realmente ter você aqui. Obrigada, né? Obrigada por me receberem. Eu que agradeço também o convite. É muito legal estar aqui, poder fazer parte de um projeto assim, que está iniciando, um projeto que tem tudo para dar muito certo e que está muito conectado também comigo, com os meus valores, e, enfim, com o que eu acredito para minha vida, né? Então é uma honra. Obrigada. Ah, que legal. Valores, a gente fala muito disso, né? E eu acho que é uma coisa ainda muito vaga na cabeça das pessoas. O que é ter valor, o que é ter princípio, né? É uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla, mas ainda é muito vago para as pessoas. Me conta qual foi o seu despertar. Quando é que você entendeu que você precisava de uma mudança? Qual foi o seu day one? Eu acredito muito, assim, tanto falando em valor, mas também em propósito, né? Que a gente Uhum. tem muito que ter um propósito muito forte na nossa vida, porque senão, de que vale a pena, no fim das contas, né? Exato. Para mim, eu acho que eu tive vários pontos de virada, assim, mas um dos principais que eu me lembro até hoje, assim, eu venho de uma família empreendedora, então o empreendedorismo sempre esteve na minha veia, na minha família, era uma coisa assim, o caminho que eu deveria seguir era um caminho muito fácil, vamos dizer assim, muito visual. Esse caminho era um caminho óbvio, assim, sabe? Sim. Mas uma das grandes viradas de chave para mim foi um dia que eu cheguei em casa depois do trabalho, isso deve fazer nossa, uns 7 anos já, assim. Uhum. E eu tinha 22, então na época eu cheguei em casa, eu trabalhava até às 5, cheguei em casa e eu não tinha nada pra fazer. E eu ficava, Uau. tá, o que que eu vou fazer agora? Meu, é 5, 6 da tarde, eu já, sabe, já fiz tudo que eu tinha pra fazer, agora eu vou ficar fazendo o quê? Vou ficar deitada, esperando dar o horário de dormir? E Uau. aquilo ficou, tipo, martelando na minha cabeça, porque não fazia sentido. Eu pensava assim, a vida não pode ser só isso. Exato. Não pode ser eu chegar em casa depois do trabalho, ficar aqui e não, sabe, não fazer mais nada. Então, acho que esse ali foi um ponto que eu me lembro até hoje, que foi muito específico de que, assim, de que eu estava realmente sem propósito na vida e que eu precisava encontrar um caminho para chegar lá, seja lá onde fosse esse propósito, né? Então, assim, desde sempre eu tinha essa veia empreendedora, essa vontade de fazer mais. Então, quando eu estava na faculdade, eu fazia brigadeiro, fazia doce para Que vender, legal. assim. Então, eu trabalhava durante o dia, eu ia para a faculdade à noite, e nos finais de semana, enfim, eu fazia isso junto com mais duas amigas, porque era uma coisa que, assim, ia preenchendo o meu tempo. E Uhum. era isso que eu sentia que eu precisava, alguma coisa para completar esses buracos que eu sentia, assim, Como sabe? se fosse um vazio que fica ali Isso, te. exatamente. Então foi assim, eu fui seguindo ao longo da vida vários caminhos que me completavam naquele momento. Então, assim, eu fiz isso acho que durante uns 2 anos, durante a faculdade. Depois chegou na época do TCC, eu não consegui mais, né? Daí eu parei. Depois, tá, então agora como é que vai ser, né? Fui sempre trilhando outros caminhos, assim, né? Uhum. Daí até já me alongando aqui na minha história, né? Mas então depois, eu sempre trabalhei em horário comercial nas empresas da minha família. E depois eu comecei um e-commerce de lingerie em Uau. 2020. E foi também onde eu tinha essa vontade de buscar alguma coisa diferente. Eu pensei assim, no online eu consigo fazer junto com o meu trabalho, aquela ideia, às vezes, que a gente vai trabalhar Segunda opção. menos. Aham. E daí eu comecei e fiquei assim por 3 anos, até esse ano, na verdade, acho que foi em agosto, que eu decidi encerrar o meu e-commerce, que foi a outra virada de chave na minha vida. Foi quando eu pensei assim, ó, eu comecei a trabalhar com marketing digital no meu Instagram para promover a minha marca, para fazer as pessoas que me conheciam conhecerem a minha marca e me gerar mais vendas, né? Mas depois isso começou a virar um outro negócio. Então eu estava com o meu trabalho durante o dia, eu estava com o meu e-commerce e eu estava falando de marketing digital no meu Instagram. E daí foi na minha outra virada de chave foi que eu pensei, tá, mas eu tô aqui, eu vendo a minha imagem, eu já tenho, né, que aparecer todo dia, que é o que a gente fala.
Mas eu ainda tô lá com produto físico, com dinheiro parado em estoque, tendo que fazer toda essa parte operacional ainda, né? Porque um e-commerce envolve muita logística, o Sim. sistema, tudo. Daí foi onde eu pensei, tá, já que eu tô aqui vendendo isso, por que que eu não começo a vender, então, a minha imagem, o meu conhecimento, que é O o que que você as já estava pessoas... fazendo. Isso, que era o que as pessoas já vinham atrás. Daí eu me desprendia daquela parte de estoque físico, do dinheiro lá parado e da estrutura de uma empresa mesmo, e começava aos poucos, né, eu mesma a ser a minha empresa, vamos dizer assim. Então, acho que essas foram as duas viradas de chaves grandes da minha vida, assim, de que, primeiro, eu precisava fazer mais, de que eu estava sem propósito nenhum, e depois de entender, eu sempre digo, né, que o caminho que a gente está nunca é o caminho final, a gente está sempre numa Não, ponte, né, para algum lugar. E exato. depois de entender o que eu achava que era o e-commerce, o meu caminho, ver que não, realmente não era nada daquilo. Foi só uma ponte. E isso, que foi a ponte para chegar agora no marketing digital, que é o que eu estou fazendo, o que estou me encontrando, me achando, né? Então foram, diria, duas grandes viradas, assim. Que legal. Teve uma coisa que me chamou muita atenção no que você estava falando, porque geralmente a gente fala de histórias, de viradas de chave, e a gente traz aquele peso, aquela dor. Eu mesma, quando eu comecei, foi por uma depressão pós-parto. Aí quem vem é por causa de uma dor, por causa disso, por causa daquilo, e você não. E É. aí as pessoas, elas têm aquela falsa ideia de que, tem uma vida feliz, tem uma vida completa, tá tudo bem. Isso é muito interessante até tu ter falado, porque era uma coisa que eu acreditava que assim, ó, como é que as pessoas vão me dar valor? Como é que elas vão parar para ouvir o que eu tenho para falar se eu não tenho nenhuma história triste assim para contar? Se eu Aham. não tenho nenhuma história, porque meu, a gente olha por aí, todo mundo tem a história Ai, de que tem que veio do chorar. nada, isso, que chegou não sei Exato. aonde, que aconteceu não sei que tragédia, não sei o quê. E eu realmente não tenho, graças a Deus, assim, não posso reclamar disso. Mas eu diria que a minha luta, no fim das contas, porque isso demorou muito tempo para eu entender, era comigo mesmo, era com a minha Exato. autocrítica, né? Ou, enfim, às vezes pessoas próximas que estão ali, que não são sempre motivadoras, né? Então, assim, eu comecei a entender que eu não precisava ter uma dessa história com uma grande tragédia para entender o meu lugar ou para entender o que eu estava fazendo, mas sim a minha maior batalha era comigo mesmo, que ficava, né, Exato. me criticando, e, meu, por quê? O que que eu tô fazendo? Não é isso que eu quero, para onde eu vou? Eu Então, vou decepcionar tal pessoa, eu isso, vou deixar tal exatamente. coisa, eu tô indo contra os valores. São É, 1001 coisas que passam dentro da nossa cabeça, porque a gente se pega desmerecendo, desonrando é, aquilo que é. talvez os nossos pais criaram, né. Isso, exatamente. Eu acho que a nossa maior batalha é sempre com a gente mesma, assim, sabe? Sim. E isso foi uma coisa que eu fiquei muito tempo pensando, por que que as pessoas vão querer me ouvir se eu não tenho uma história assim para Olha a contar? autoimagem, É, gente. a autoimagem que a gente tem, assim, depois, mas isso assim, depois que eu digo, esse ano passado, que eu comecei a Claro. entender que assim, não, mas poxa, talvez eu já tinha uma vida confortável, eu nunca tive assim nada, né, uma tragédia, uma coisa assim, mas eu tive os meus desafios, eu Com tive que certeza. superar os meus próprios desafios, os meus próprios medos, né, encontrar caminhos diferentes, porque às vezes era muito mais fácil talvez eu estar confortável numa situação e não evoluir também, né? Também é um medo meu, né? Ficar sempre no mesmo Exato. lugar. Então é bem interessante isso, porque realmente era uma coisa que eu me cobrava, assim, sabe? De ser melhor, de evoluir, de buscar um lugar no mundo, assim, né? E eu acho que esse medo que você traz, ele é que você trouxe agora, ele é um medo da grande massa. Uhum, Por quê? Porque é muito difícil eu sair do fixo uhum, para eu empreender, para eu ir para um mundo novo. E a gente está passando de uma era empresarial, a gente está passando de uma era onde você fábrica, uhum. onde você está buscando cada vez mais o autoconhecimento, cada vez mais a espiritualidade, cada vez mais se desenvolvendo, e isso está trazendo novos trabalhos, isso está trazendo novas visões. Então, essa transição, ela está bagunçando com a cabeça das pessoas. Tá, não, com certeza. E eu vejo até que é difícil de muita gente entender, né, o Exato. que está acontecendo, assim. Eu, por mais que eu trabalhe com a internet, trabalhe ali com o digital, eu sempre digo que eu não acho que o digital é para todo mundo. Não, Porque, assim, concordo. né, tem gente, envolve muita mentalidade, envolve muito autocontrole, às vezes, né, de assim, hoje eu posso não fazer nada ou eu posso ter ali o que eu tenho para fazer. Não é aquela coisa de bater o ponto, igual a gente está acostumado, ainda mais numa cidade aqui igual a Exatamente. nossa, né, uma cidade empresarial, assim, de indústrias e tudo mais. Então, eu sempre digo que o digital não é para todo mundo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente, porque a gente precisa também das pessoas que estão dispostas a isso, que fazem bem essa Perfeito, outra parte, né? perfeito. Então, eu acredito que, assim, são mudanças difíceis,
mas não é uma coisa, não, todo mundo agora vai estar lá. Não, não é isso. Eu acredito que todo mundo tem que estar presente no digital, as indústrias, as empresas, enfim, mas que não é para todo mundo trabalhar diretamente com isso, Cada um tem assim, seu né? lugar, né? Isso, exatamente, cada um tem seu lugar. Até estava ouvindo hoje em algum lugar que, assim, o mundo é muito abundante. Então, Muito. não tem por que a gente ficar, às vezes, se limitando ou achando que está todo mundo no mesmo lugar, ou que tal coisa está saturada, tal coisa não tá, o futuro é não sei o quê. Não, não é Não, assim. O mundo é gente. muito abundante, eu não tenho nem ideia, né? Então, assim, tem lugar para todo mundo fazendo o que gosta, fazendo o que ama, e eu acho que isso é o mais importante. Com certeza. Carol, me conta qual foi a. Bom, você já falou dessa dificuldade toda, mas qual foi a maior dor diante de tudo isso? Assim, que você falou, nossa, será que eu vou conseguir dar conta de dar esse próximo passo? Olha, eu acho que as maiores dificuldades, assim, para mim, foram na mente. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi a trabalhar muito, assim, porque às vezes tem muita gente que tá ali querendo te menosprezar, às vezes não é nem por mal, mas é por tu tá fazendo alguma coisa que às vezes a pessoa não teve coragem ou a pessoa não conseguiu, então E assim, ela te aponta. isso, exatamente. E sentir essa pressão, assim, ou assim, várias pessoas chegaram pra mim e dizer assim, cara, mas pra quê? Por que tu tá fazendo Você isso? tem tudo, por que que você vai se meter Isso, nisso? tu não Ai, Jesus. precisa, pra quê? Assim, era uma coisa difícil porque eu não tinha uma resposta pra dar. Eu não sabia qual Sim. era, por quê. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, que era uma coisa maior dentro de mim me dizendo, cara, tenta, vai lá, mete a cara. Mas assim, não tinha um porquê, sabe? Então acho que isso assim foi muito difícil conseguir trabalhar a mente e depois a constância, né? A persistência, Nossa. tu ser persistente ali. Trabalhar com o digital é difícil, tu conseguir o teu lugarzinho ali no mundo, tanto, na verdade, assim, enquanto eu tava com o meu e-commerce, tu tá ali, o que que é uma loja no meio de tantas outras que tem aí, né? Então eu vejo que isso foi, assim, que eu fui aprendendo também a ter constância, não desistir, a entender, a ter persistência, porque, assim, que nem a gente falou, o maior desafio sempre é com a gente mesmo. Sim. As pessoas sempre vão estar ali, elas vão falar, elas vão te julgar, elas vão te desmerecer, não importa o que tu faça, mas eu entendo que, assim, quando tu estás bem contigo mesma, aí tu consegues entender o teu caminho melhor e não desistir, assim, sabe? Porque Autoconhecimento, né? é o autoconhecimento, porque senão é muito difícil. E eu Sim. vejo, assim, que eu tive vários momentos em que eu talvez não tinha o autoconhecimento. Uhum. Então, era uma coisa assim, tu sabia, estava ali fazendo, mas não tinha o motivo real, às vezes, por trás, eu não sabia o porquê tu estavas fazendo. Então, quantas vezes uma crítica, alguma coisa me desmotivava? Destrói. Isso, exatamente. Então, assim, depois que eu entendi, que essa também é uma frase que para mim é ótima, que o que os outros fazem É diz mais sobre respeito a eles do eles. que a ti. A hora que eu peguei essa frase, parece que tem que, assim, ó, escrever essa frase e começar a desdobrar ela, a pensar, assim, sabe? A hora que eu entendi isso, eu pensava assim, cara, não vou jogar na mesma moeda, não vou fazer a Não mesma coisa, precisa. exatamente. Então, assim, a minha luta é comigo mesma, assim, a minha mente ainda talvez não tá onde eu queria, eu vou trabalhar ela, eu vou ler, eu vou estudar para mim estar onde eu quero, independente do que os outros vão chegar, porque assim, críticas vão ter, né? Independente, em Sempre. qualquer área, independente de quem tu és, vai ter crítica. Então, Sempre. eu diria que assim, essa batalha de persistência, de não desistir, de. Sim, nenhum negócio é fácil, né? Por isso que eu Não. digo, às vezes a gente fala de dificuldade, todo negócio tem as suas, né? Às vezes, é com faturamento, é com isso, é com aquilo, todo negócio vai ter. Mas a nossa batalha com a gente mesmo, É para pior. mim, foi a maior. É pior porque quando você tá, quem você falou, você vai bater o ponto, você sabe o teu horário de entrada e você sabe o teu horário de saída. Se você fizer ou não fizer, no final do mês o teu salário tá ali. Isso, Agora, a exatamente. autorresponsabilidade com você, É. se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Exatamente. Então, acho que para mim esse foi a maior, assim, de, tá, será que vale a pena isso tudo que eu tô fazendo? E assim, para ser bem sincera, às vezes eu ainda nem sei, que nem eu falei, a gente tá no caminho, a gente não Não sabe, o sei. mundo dá voltas o tempo todo, assim, então para mim, eu sei que eu tô no caminho certo, mas Estou assim, feliz. isso, onde eu vou chegar, ou enfim, eu tô em paz comigo mesma, eu sei que eu tô no caminho, que eu, independente do que acontecer, eu já fui muito persistente até aqui, sabe? Então, Já. isso para mim, o autoconhecimento muda tudo, assim. É o que me ajudou a superar todas as dificuldades que vêm através dele mesmo, assim, né? Exato. E me fala uma coisa. Quando é que você identificou o propósito? Olha, isso é difícil.
É difícil identificar o propósito. Hoje em dia, eu tenho a consciência de que eu já sabia qual era, mas eu não sabia que aquilo era um propósito, vamos dizer assim. Aham. Então, teve uma coisa dentro de mim, desse mundo empresarial, corporativo, que sempre parece que me sufocava, que era justamente essa questão do ponto. Não do ponto em si, mas assim, do tu estar ali Uma presa. caixinha. Isso, exatamente isso. Ficar dentro de uma caixinha, eu me sentia sufocada, às vezes, de não poder. Assim, não entrava na minha cabeça de por que que eu tinha que ficar ali das 8 às 5, vamos supor, Uhum. fazendo determinadas coisas, e eu teria que dizer não para outras coisas, né, para outros compromissos, enfim, enquanto, sei lá, à noite eu estaria mais livre. Uhum. E isso era uma coisa que não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, de por que que tinha que ser assim. Para mim não fazia sentido, não. Eu tenho amigas, inclusive, que assim, elas são noturnas, elas trabalham à noite, elas funcionam melhor assim. E eu pensava, Sim. por que que é assim? Por que que daí tu pega essa pessoa e obriga ela a trabalhar ali das Durante o 8 às dia. 5, Então isso era uma coisa que assim, estava dentro de mim. E quando eu comecei daí no digital a trazer todas essas mudanças para minha vida, eu sempre pensava, surgiu uma dificuldade e tal, o que que não me fez desistir? Eu pensei, não, se eu tiver que ficar o resto da vida lá cumprindo horário, isso não vai dar certo para mim. Era Não uma é o que coisa eu que quero. isso não me fazia feliz, realmente, porque eu não enxergava aquilo como necessário. Então era uma coisa que assim não fazia sentido para mim. Às Uhum. vezes, eu tô trabalhando domingo à noite, ok? Vou folgar segunda de manhã. Não é sobre o Exatamente. tanto de horas que tu trabalha, mas é tu trabalhar Qualidade. conforme isso, a tua qualidade de vida, conforme a tua agenda flui, conforme seja necessário. Então, assim, eu já tinha isso dentro de mim, mas eu não tinha identificado ainda que era realmente, assim, um propósito que me chamava, assim, que não me fazia desistir, sabe? E Uhum. depois que eu identifiquei, então, isso, não, eu tô trabalhando para isso, então era uma coisa que não me deixava desistir. E depois, eu diria que exatamente com a demanda, me veio, assim, o propósito através das pessoas. Que daí era o quê? Não, de ajudar, de ensinar. Às vezes alguém ia lá, me perguntava alguma coisa no meu Instagram. Não, daí, mas não responde isso, porque, meu, isso é uma informação que dá para as pessoas pagarem para isso. Então, assim, sempre tem os Nossa. palpiteiros de Sim. plantão ali, né? E eu pensava, cara, eu jamais vou deixar alguém sem resposta para cobrar por isso. Então, assim, se eu, né, depois tiver um produto, alguma coisa que as pessoas queiram pagar para me ouvir, maravilhoso. Mas assim, se eu pudesse, eu tô ali, eu tô com tempo, eu tô com tudo disponível para responder alguém, eu não vou responder por causa disso. Então é uma coisa que para mim não fazia sentido. Então eu entendi que assim, eu precisava, o meu propósito, o meu porquê, na verdade, era o trabalhar pela liberdade, e o meu propósito era, né, ter essa liberdade para ajudar as pessoas também, Uau. sabe? Porque para mim era uma coisa assim que fazia sentido, não, sabe? Não tinha por que eu não fazer. Então começou assim, depois vai virando uma profissão, né? Mas no Aham. começo é uma coisa assim, não tem por que eu não fazer, por que eu não ajudar. E hoje em dia eu vejo assim, como tu falou, às vezes é uma frase que eu falo, que alguém fala, que pode transformar, que pode mudar, que pode ajudar. E como eu já vinha com toda essa bagagem empresarial, corporativa, eu sabia que eu tinha muito para ajudar, sabe? Sim. Então, é uma coisa que só agrega. Então, não tinha. É quase difícil não fazer, assim. Maravilhoso. E isso é propósito. Eu É. sempre costumo dizer que o propósito ele é um triângulo. Ele vem de Deus, bate na gente, bate no outro e volta para Deus. Nossa, que legal, Ele nunca tinha faz, ouvido assim. ele faz fluir, Uhum. porque é você ajudar o próximo, mas primeiro você tem que estar bem. É, Primeiro bate em você, você ajuda e volta para ele. é, Tudo flui. exatamente. Isso é propósito. Você não cansa, você não tem obrigação, você pode estar fazendo no domingo à noite, É, você pode estar fazendo, você pode virar à noite fazendo, mas no outro dia você vai descansar. é. É que tem Ele muita te dá gente que liberdade. confunde também com, tipo assim, eu quero, o meu propósito de vida é ter dinheiro. E daí ela não sabe, não tá entendendo, na verdade, porque Não, não é uma coisa assim, independente do que eu estiver fazendo, se eu ganhar dinheiro, tá bom. Né? O propósito envolve muito a tua vida, a tua qualidade de vida, o que tu se sente realmente realizada feliz. fazendo, Então, assim, eu sempre digo, as pessoas às vezes colocam metas, propósitos, objetivos que elas nem sabem se é aquilo que elas querem. Não. Elas nem, né, às vezes estão tão perdidas assim que nem, sabe, Na não. verdade, não sabe nem o que é o propósito. Isso, Eu sempre exatamente. quer saber qual é o teu propósito? É fácil. O que que você faz pro outro de É, graça? é, Isso é teu propósito. E ele exatamente. pode ser tirar uma foto, ele pode ser fazer uma bolacha, ele pode ser construir uma casa. É, Não interessa o que seja, é aquilo que você faz feliz. é, E quando você faz feliz, quando você faz com amor, você vai fazer melhor do que qualquer outra pessoa. E as pessoas vão te comprar
isso. E eu penso que daí também não tem como não dar certo, né? Não tem Se como. tu faz ali feliz, seja uma bolacha que seja, se tu tá bem, se é isso que tu sente que faz sentido pra ti, não tem como não dar certo, né? E a gente volta no que a gente começou falando, que cada um tem o seu lugar. É. Eu gosto no curso de explicar assim. Para mim, propósito e identidade, profissão, é muito fácil. Uhum. Pensa que a gente é o corpo de Cristo. Cada um tem o seu lugarzinho no corpo. Não adianta você querer ser a mão se você é o pé que vai levar o corpo. Não vai funcionar, vai estar doente. Mas se você é uma mão e você vem para o seu lugar, vai fluir. A sua vida vai fluir. Tudo vai fluir. O mundo vai fluir. Porque você está sabendo o seu lugar no corpo de Cristo. E eu gosto muito também, justamente dessa frase, de fluir. Quando às vezes eu tô em alguma situação, algum projeto, enfim, que eu vejo que não flui de jeito nenhum, eu penso, não, Opa, peraí, tem peraí. alguma coisa errada aí. Porque Exato. não é possível que assim, eu tô aqui, eu tô tentando e tal, e não tá fluindo. Tem alguma coisa que eu não tô vendo, que eu ainda não consigo enxergar. Mas depois, com certeza, assim, tu vais conseguir, né, de alguma maneira. Exatamente. Porque eu acredito muito também que as coisas têm que fluir, assim, porque senão tu não chega a lugar nenhum daí, né? Exatamente. E me conta uma coisa, como é que a espiritualidade entra em tudo isso aí? O que é a espiritualidade para você? Como é que influencia na sua vida? Olha, eu diria que a espiritualidade é um dos grandes pilares, assim, da minha vida também, porque, assim, eu sou de família católica, com pai, sempre presentes, a gente sempre é na missa, tudo e tal. legal. Então, assim, eu fui criada dentro dessa igreja, mas aquela coisa, quando a gente é criança, a gente ainda não entende muito, não sabe direito o que está acontecendo, né? Então, acho que foi mais velha mesmo, ali, talvez a partir dos 20 anos, assim, mais ou menos, que eu comecei a entender que aquilo fazia. Quando, assim, acontecia alguma coisa, tu precisava de alguma ajuda, alguma luz, assim, no fim do túnel, que daí eu ia sozinha, eu procurava a igreja, eu procurava, Legal. né, um conselho, alguma ajuda de algum padre, alguma coisa assim. Então, foi aí que eu comecei a entender. E hoje em dia eu vejo que, assim, eu não consigo entender, na verdade, pessoas que não acreditem em algo maior. Sim, Independente de religião, independente, de exato. qualquer coisa que seja, mas assim, eu acho que a vida perde um pouco o sentido, porque às vezes tu estás ali, talvez, no fundo do poço, e como é que tu acredita que tu vai sair daquilo se não tiver algo maior ali que tu acredite que vai te ajudar, né? Então, assim, para mim é muito claro, e, inclusive, eu gosto também de pensar que, assim, eu já tive muitos sinais claros também, assim, de Que aquela legal. coisa quando tu pede um sinal, quando, sabe, assim. Então, eu vejo que eu já tive isso muitas vezes que só confirmaram ainda mais a minha espiritualidade, assim, sabe? Aham. Mas é algo que para mim não existe como assim, é vazio, independente. Eu não sou das pessoas assim, nossa, mais ativas possíveis na comunidade. Ou, enfim, eu faço o meu, eu faço o que eu consigo, sabe? Mas assim, não, para mim, tu não ter algo em que acreditar, assim, não, acho que deixaria minha vida vazia, assim, sabe? Uhum. É algo assim que tá presente no meu dia a dia constantemente, assim. E eu acho bonito ainda ver que aqui na nossa região, pelo menos, isso tem crescido cada vez Muito, mais, né? esse movimento, assim. Então, antigamente, às vezes era um motivo de vergonha. Ah, não vou falar que vou na missa, não vou falar, né? Então, assim, para mim, a espiritualidade, independente de qualquer coisa, do que tu acredite, do que é certo ou não para ti, mas é justamente tu ter algo em que acreditar, assim, sabe? Então, isso para mim é muito forte, assim. Eu acho que eu não estaria aqui, eu não teria feito talvez metade das coisas que eu fiz se não tivesse justamente esses momentos de pedir ajuda, assim, né? E de ter fé que realmente as coisas vão se ajeitarem, vão fluir, né? Exatamente. Eu trabalho muito com neurociência, né? E uma das partes que a gente estuda é o divino, a espiritualidade, e falando de espiritualidade, não de religião, né? Porque a gente traz indiferente, como você falou, indiferente da religião, naquilo que você acredita. Mas a espiritualidade, ela vai falar com você através do teu subconsciente. Então, quando você não acredita, é exatamente o que você falou, fica aquele vazio. Você vai perguntar, e não interessa como você chama, mas, poxa, quando você fecha o teu olho e faz aquela pergunta, sabe, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, qual é a luz no fim do túnel, a tua mente, ela vai te responder. Exatamente. Não, eu acredito muito nisso também, porque assim, eu tenho contato com algumas pessoas de outras religiões, enfim, Sim. e eu gosto até de entender, de prestar atenção, assim, sabe? Porque eu acho muito interessante todos esses pontos de vista, mas para mim, realmente, assim, é a pessoa que não
que às vezes até se embate na mesa assim, não, isso aí pra mim não existe, isso aí não sei o quê. Então eu penso que eu não consigo nem imaginar, assim, porque deve ser tão vazio que É uma não. dor, né? É isso que eu vejo, assim, que eu gostaria de poder mostrar para as pessoas o que eu sinto, assim, às vezes, sabe? Porque às vezes é uma certeza, uma coisa tão grande, mas assim, não sei, pra mim tu não acreditar em nada é difícil até meu Deus, como é que tu acredita em ti mesmo? Então, assim, se não tem uma força maior por trás, né? Mas aí a gente começa lá no início, né? O autoconhecimento. Se você não Exatamente. tem um pilar, se não tem um ponto, como é que você vai acreditar em você? Como é que você vai acreditar no outro? Como é que você vai acreditar na espiritualidade? Como é que você acredita na vida? Porque até a gente voltando na questão do propósito, como é que tu tens um propósito, assim, que não esteja alinhado com o resto, né? Um propósito que tu definiu só, mas que tu não vê, assim, que tá alinhado com todo o restante, com todas as áreas da tua vida. Eu acho que tá tudo, na verdade, muito Muito interligado, né? conectado. É o teu Muito. propósito, é o que tu faz, como tu age, as pessoas que estão ao redor de ti e da maneira que tudo flui, né? Exato. Então, para mim, está tudo muito conectado, assim. Eu acho difícil dizer assim, não, eu tenho um propósito, mas que não, sozinho, que não está conectado a nenhuma outra área, né? Não tem como. O mundo vem se abrindo cada vez mais para esse despertar. Se você pudesse deixar para todo mundo que está te ouvindo agora uma direção, todo mundo que despertar aí. Olha, eu acho que eu diria exatamente o que a gente está falando aqui agora. Descobre qual é o teu propósito, qual é o teu porquê. Sempre digo, ou porquê ou porquê, né? Exato. Se não tem um motivo muito forte, uma pessoa ou alguma coisa assim realmente forte por trás para te fazer acreditar, para te fazer seguir nesse caminho, a gente desiste, porque não tem como, não tem assim, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ficar rico. Tu vai desistir na primeira dificuldade, tu vai desistir porque não tem nada realmente ali maior, né? Então, assim, entenda qual que é esse teu porquê, o teu porquê que não vai te fazer desistir e depois segue o caminho. Vai ter erro, vai ter acerto, vai ter caminho, assim, que a gente acha que tá errado, depois pega um outro caminho. Então, é igual, por exemplo, ali com o meu e-commerce. Às vezes podia pensar, nossa, deu tudo errado, desistir. Não, mas assim, fechar ele foi um dos pontos de mais alegria da minha vida, porque eu entendi que ele me levou até outro caminho, assim, sabe? E isso só é possível porque eu sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo, o porquê que eu queria ajudar, que tinha isso de grande dentro de mim. Então, acho que a maioria das pessoas não tem um porquê, e esse é o primeiro passo, assim, para tudo na vida, sabe? E às vezes, se tu acha que tu tens isso, é até bom parar e analisar de novo, né? Que era aquilo que nós estávamos falando aqui no começo em off também. Exato. Se tu estás disposta, né, a pagar esse preço. Então, assim, analisa se tudo que tu estás pensando agora faz sentido. E eu acho que essa é a parte mais difícil da vida, das decisões da vida. É tu, assim, parar e entender por que tu vais fazer isso, aonde tu quer chegar, se tu tens condições de chegar lá, né? E fazer essa análise, assim, realmente minuciosa para fazer. Porque senão a gente só vai seguindo na vida, meio assim, deixa a vida me levar, né? E não para realmente ver isso. E para minha vida estar completa, são coisas que eu preciso ter. E eu acho que tem muita gente aí com a vida, assim, meio incompleta, que não tá, às vezes, entendendo quais são os pontos que tem que ajustar, né? Exatamente, vivendo no famoso ritmo hipnótico, né? Isso, exatamente. E para vocês que estão curiosos, a frase que ela falou, e foi até faz o quê? Uns 15, 20 dias, eu acho. E eu fui numa palestra dela, e ela falou uma frase assim: você está disposta a viver o seu propósito? E eu entendi o meu propósito de vida numa situação muito dolorida, mas eu venho vivendo ele há muitos anos. E aquele dia eu parei e disse assim, caramba, eu tô vivendo, eu tô disposta realmente. Eu fico um dia inteiro sem comer, eu fico sem dormir, e tudo isso para mim tá leve. Isso, exatamente. É que, na verdade, é quase que uma tradução daquilo, né? Trabalhe com o que você gosta, que você não precisará trabalhar, né? Então, assim, às vezes as pessoas levam isso ao pé na letra, mas se tu tiver bem, se tu entender o que tu estás fazendo, se tu entender que faz a diferença pro outro, não tem como tu se cansar, porque tu sabe também que tem as pessoas ali esperando de ti, né? Exato. Que elas estão ali também por ti, assim, te ajudando. Então, eu acho que, assim, são momentos difíceis, tudo, mas quando tu entra num ciclo, independente, assim, acontece uma coisa ruim, vem outra boa junto, então, assim, é tudo um ciclo que as coisas vão se encaixando, sabe? E é você olhar para as coisas boas, não só para as coisas ruins, porque a gente tem mania, o nosso subconsciente tem mania de olhar, tende a olhar para o negativo, né? Mas é você entender que, às vezes, o negativo, ele vem por um processo. Exatamente. Então, acho que assim, a partir do momento que tu descobre isso, digo por experiência própria, nossa, muda a vida, assim, realmente muda. Com certeza. Carol, não queria nem parar.
Meu Deus, gratidão. Foram muitos insights. Vou te deixar uma lembrancinha, um Ai, meu Deus, mimo, né, da obrigada. nossa boutique da Para bolacha, lembrar de maravilhosa. Tá vocês. vendo? Que lindo. Gente, que o seu 2024 seja de muito despertar. Que você descubra o seu porquê e o seu porquê, porque você tá aqui, por quem você quer viver, e que você identifique o seu propósito de vida, aquilo, o seu lugarzinho aqui na Terra, porque você não tá aqui por estar. Você tem uma missão, você tem algo a cumprir, nem que seja na vida de uma pessoa. Então faça. Faça um 2024 diferente. De verdade. Gratidão imensa por ter Imagina, você gente. aqui. Obrigado, o papo foi ótimo. Tuas palavras finais, acho que realmente fecharam com chave de ouro, falasse tudo também. É isso, muito obrigada. Gratidão e até semana que vem.